25 e 28 de setembro, os tenistas se encontraram nas quadras do Santa Mônica Clube de Campo, em Colombo, para o Interclubes Paranaense de Sêniors. 16 clubes se inscreveram para o torneio, reunindo 673 atletas em 22 categorias. Num formato diferente, onde os tenistas jogam por faixas etárias, o torneio é destinado a tenistas com idades a partir de 25 anos. Este ano, o torneio se mostrou consolidado e com a participação fortíssima das mulheres. Muito legal aqui o Santa Mônica recebendo mais uma vez, né? É o terceiro ano consecutivo que é realizado aqui. Esse ano começou com um pouquinho de chuva, né? Um sereninho que nem tinha na previsão, um pouquinho de frio, mas estamos aqui finalizando já o campeonato. Foram 146 equipes, 16 clubes inscritos e 650 atletas. É a maior edição do Interclube de Sêniors. É uma realidade um pouquinho diferente, né? Por ser as categorias de idade. E a participação foi bem legal, principalmente porque alguns clubes entraram pela primeira vez, o público feminino também aumentou aí o número de participações. E em todas as categorias esse ano tiveram inscritos, o ano passado algumas não saíram chave, né? Várias categorias precisam de adaptações pelo número de participantes. Por exemplo, a categoria 60 anos, tanto masculina quanto feminina, e a 70 anos, só é uma dupla, né? Então são 2 atletas inscritos. Eles reclamam um pouquinho porque eles querem jogar um pouco mais, mas é o formato hoje vigente, né? As demais categorias começam com jogo de duplas, até porque nós estamos falando das categorias adultos e sêniors, onde o maior número de jogos durante a semana desses atletas são de duplas. Depois entra uma simples, para que fica também caracterizado uma competição um pouco mais individualizada, e o desempate é uma dupla novamente. O que muda dos outros interclubes é que o mesmo atleta pode jogar até 3 partidas, o que não pode repetir o seu parceiro nesses jogos. Então, das 2 duplas não pode ter o mesmo parceiro, mas ele pode jogar dupla, simples, dupla. É um formato que a gente conseguiu encaixar, porque senão a gente teria que ter mais gente inscritas por categoria, por clube, e tendo mais gente inscritas, talvez não teríamos a quantidade de clubes inscritos. Então, quando a gente trabalha com mínimo de 3, né, pessoas, esse recorte aí do que pode jogar, o primeiro, o segundo, o terceiro jogo, ele acaba dando certo. Então é para aumentar justamente a quantidade de equipes inscritas, permitir que isso aconteça, né? E fica também aí um registro, né, de possibilidades, de adaptações de um ano para o outro. A gente sempre vem construindo isso com os clubes. Existe já a demanda dos 60 mais, por exemplo, como é que a gente pode melhorar aí para eles jogarem mais jogos, e a gente está em constante evolução dos regulamentos justamente para atender aí quem joga, que são os atletas e, claro, os clubes. E a gente já está chegando ao final do ano, mas a federação não para, tem vários torneios ainda pela frente. Sim, falando em tênis, a gente tem um torneio profissional aqui no Graciosa, né? Então já convidar o pessoal para assistir, é um torneio que está altíssimo nível lá no Graciosa nos próximos dias. Aqui em Curitiba ainda tem o CBI Infanto Juvenil, que é um torneio brasileiro. A gente também tem a Copa Amigos, que é um torneio beneficente, ele vai ser lá no Curitibano, além dos torneios 1000, 2000 e Infanto, que ainda tem no calendário. Ainda para Foz do Iguaçu, a gente tem um ITF COSAT Juvenil, né, com as datas muito próximas dessas aí. Então, nosso calendário ainda tem bastante atividade de tênis ainda. Como é que é a sensação de receber mais uma vez a federação? Então, esse torneio ele vem crescendo a cada ano, esse ano com mais de 600 inscritos. O sócio já percebe e gosta, porque isso gera uma projeção do Santa Mônica no tênis, né, paranaense. Isso daí ele está entendendo como uma coisa boa para o clube. Esse ano a gente está com 80 atletas em 19 equipes representando o clube. Já é uma tradição receber os sêniors aqui no Santa Mônica, mas esse ano teve muito torneio da federação entre infanto, classes. Sim, a gente entende que para ter uma projeção no tênis, a gente precisa também sediar os eventos, né, de tênis. Esse ano foi um ano que teve bastante torneios e oportunidades para os nossos atletas jogar. E principalmente o infanto, né, que aí agora entrou novamente no cenário e eles estão jogando em casa. Isso é muito importante.
E agora parece que vem mais um torneio aí no final de outubro, novembro. Como é que está a programação? Sim, já está programado um FPT 2000 para final de outubro, começo de novembro. E ano que vem tem mais? Ah, com certeza. Eu participo de todos os torneios dentro e fora do clube, eu adoro. A diferença é que lá em Maringá tem uma pressão maior, assim, né? Acho que a experiência em quadra mesmo, e esses torneios são bem importantes justamente para a gente ter maturidade na quadra, né? Esse jogo foi um jogo difícil para mim, assim, que não é exatamente o que eu tô acostumada, mas a gente vai justamente amadurecendo dentro de quadra e se virando, né? E encontrando caminho durante o jogo. Então, acho que é bem importante participar de torneio e a idade vem para trazer isso, né? E você falou de participar de muitos torneios. Como é que você vê a federação nessas organizações? Porque organiza o sênior, organiza o interclubes infanto, organiza o interclubes de classes. Tem torneio para todo mundo, né? Não, é verdade. Eu acho que a federação é super importante, eu acho que ela ajuda, ela fomenta, né, o tênis. O feminino acho que vem voltando muito forte, isso é bem importante também, a federação vem dando esse apoio, né, que a gente sentiu falta em alguns anos e agora acho que o feminino está cada vez mais forte. Esse torneio mesmo tem bastante mulher jogando, então a gente acha, eu sou super colaboradora, todos os torneios, né, que são da federação eu gosto de participar, porque assim eu acho que cada vez mais gente participa também, né. Qual que é a diferença de jogar um sênior, de jogar um interclube de classes ou de jogar um torneio de classes normalmente? A diferença de jogar torneio, na verdade, no geral, é você sair da tua zona de conforto, né? Porque eu, por exemplo, estou acostumada a jogar mais no clube, com as minhas amigas, com o pessoal que está sempre no clube. Então, quando você vai jogar um torneio fora, tanto de classe, né, sênior ou não, a primeira coisa que pega é o nervosismo, né? A gente entra em quadra, aquele nervoso, não sabe quem vai enfrentar, se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se a bola vai ser forte, você acaba segurando o braço, não consegue bater direito. Aí tem a torcida externa que acaba, às vezes, prejudicando, até mesmo quando é do teu clube, você fica naquela pressão de querer jogar direito para não fazer feio para quem está ali fora que você conhece. Então, o emocional eu acho que é o que mais pega. Torneio externo, o que mais pega é o emocional. É um networking também, né? Dá para abrir portas, conhecer gente de alguns setores que podem ser interessantes para a tua vida profissional. Sim, com certeza. É um network, não só dentro do clube, mas quando você participa de torneios externos, né? Que nem eu só joguei hoje, por exemplo. Faz 2 dias que eu tô aqui só assistindo o jogo. Aí meu marido fala assim, mas o que você vai fazer lá? Você não tá jogando. Eu falei, eu vou lá, eu quero falar com as pessoas, eu quero falar com os professores, eu quero ver as pessoas jogarem. Esse ambiente pra mim é muito bom, só tem coisa boa. Um ambiente de torneio de tênis só tem coisa boa, não tem nada de ruim, é muito bom. Como é que você está vendo o tênis feminino e o calendário da federação? Muito bom, tem muita mulher jogando tênis, até no nosso clube lá no Graciosa a gente vê que cada vez mais as classes iniciantes estão aumentando cada vez mais com jogadoras. Vocês estão vindo pela primeira vez no Interclube Sênior, também tiveram a primeira vez no Interclubes de classes. Como é que está sendo isso e que tipo de atleta que vocês estão trabalhando? Então a gente tem uma academia nova, a gente tem bastante atleta que está vindo pela primeira vez. Então a gente falou que vamos trabalhar com esse primeiro ano, experiência e entender como é esse torneio. Viver a diferença de você se inscrever num torneio da federação que tem ao longo do ano, em que você se inscreve, joga, não tem ajuda de coach, nada. Através da sua vitória você continua o torneio e perdeu sai. Aqui a gente trabalha um formato em equipe. Monta um time, não depende só dessa pessoa, ela tem que ter um primeiro jogo, ter um segundo e dependendo da circunstância ainda você jogar um terceiro. Então não depende só de um jogo para vencer. Então entender que esse formato é longo. A gente passa ontem, por exemplo, a gente tinha um confronto marcado às 18 horas, entramos por volta das 18h10 e fomos sair daqui próximo da meia-noite. Então é um confronto longo. Tem que trabalhar resistência também. Resistência, resiliência, porque não é jogar, fez seu joguinho, tô indo embora, tô indo pro próximo, e aí, como é que vai ficar esse confronto até o final? O que nos espera no dia seguinte? Como é essa união, essa ajuda? Então eu acredito que esse formato aqui, que tem 2 vezes ao ano, vale muito, principalmente para agregar o aluno na evolução dele. E aqui acaba misturando bastante, mais o pessoal da nossa cidade, mais vários níveis. Então fica mais dinâmico, eu achei bem legal essa iniciativa. Você muda a tua estratégia aqui de alguma forma? Muda bastante. Como a gente pega essa variação, a gente tem que acabar entendendo como é que é a diferença do jogo, se adaptar, para depois você começar
a desenhar uma estratégia dentro do próprio jogo, né? Porque tem que entrar com cautela. E aí a gente tem dupla no começo, simples e dupla depois. Então a dupla é muito importante. Como é que vocês se preparam no jogo de duplas, né? Combina posicionamento em quadra, estratégia? Tem que combinar bastante. Tem que entrar certinho, bem entrosada a primeira dupla ali, até porque ganhando o primeiro, quem vai jogar simples tá com um peso a menos nas costas, né? Então qualquer coisa ainda tem mais um jogo ali. Mas então a dupla tem um peso bem maior aqui. A gente se preparou muito para o Interclubes em Maringá, né? Então a gente treinou dupla desde o começo de janeiro ali até agora. Então a gente colocou isso na academia como um objetivo, porque o ano passado, né, no Interclubes lá em Maringá e tanto nesse, a gente teve dificuldade nas duplas. Então a gente joga muito simples, né? A gente tem vários torneios internos lá, a gente joga simples em federação também. Então às vezes acaba deixando de lado a dupla, e nesses torneios 2 interclubes o que faz diferença é ganhar a dupla, né? Então a dupla no primeiro confronto ela manda muito, porque na simples daí a gente consegue jogar mais solto, tudo mais. E aí se precisar de uma segunda dupla, a gente já está mais confiante, né, para desempatar. E estando de fora e dentro, né, a dificuldade é jogar, né? Então tem a questão do vento, né, o tempo, tudo mais. Aqui de fora a gente tem uma outra visão, a gente consegue enxergar mais o jogo, dar dicas, né, que isso é muito importante. Às vezes ali dentro de quadra a gente acaba fechando muito e só errando, e aí então ali de fora a gente consegue dar mais dicas, né, podendo ajudar os companheiros ali. Neste torneio, os tenistas contaram com uma equipe de fisioterapeutas prontos para atendê-los antes e depois dos jogos. Em relação à Clínica Vantos, a gente contribui nessa parte de dando uma assessoria aí a todos os atletas dentro da quadra, fora da quadra. Por quê? Porque acontece lesão. Queira ou não queira, por mais que você faça um trabalho de prevenção, acontece a lesão dentro da quadra. Por excesso de jogos, né? Acaba tendo uma distensão, um estiramento, um entorse. E aí o fisioterapeuta ele pode dar uma assessoria para o atleta, que esse atleta possa continuar jogando. E depois que tem algum tipo de lesão, tem fora da quadra. Então a fisioterapia hoje vem crescendo, dando toda essa assessoria para os atletas. E a Clínica Vantos está parceira aí junto com a federação, feliz com esse crescimento que está tendo aí. A equipe da Clínica Vantos trouxe inclusive um equipamento de ultrassom para avaliação de lesões. Para o fisioterapeuta é muito importante fazer ultrassom até para a visualização da lesão, né? Estar nesse ambiente com os atletas e com ultrassom facilita essa possibilidade de ver e tratar da forma correta e direcionada para o esporte. Então, uma vez que a gente tem essa tecnologia e pode aplicar ela, o benefício para o atleta é inimaginável. Assim, a gente consegue localizar o problema e daí realmente direcionar ele para um tratamento adequado, né? Inclusive evitar de que, se houver uma lesão mesmo, que a pessoa volte a praticar ali, é melhor parar, né? Isso, se o atleta sofreu uma lesão durante o jogo, a gente consegue visualizar se ele está apto ou não a voltar para esse jogo e o que pode ser feito. Caso haja necessidade de ir para um hospital ou algo do tipo, a gente já sabe o que fazer. Depois de 142 confrontos, 280 jogos, 619 sets e 4.941 games, a equipe campeã deste Interclubes foi o Graciosa Country Club, com 2.930 pontos. Em segundo lugar ficou a equipe do Santa Mônica Clube de Campo, com 1.830 pontos. E em terceiro, o Clube Curitibano, somando 1.780 pontos. FPT, mais do que uma história, 75 anos de compromisso com o esporte.